Agora, não é apenas você abrir a sua boca e fazer uma oração que o Espírito Santo virá habitar em você e governar a sua vida. Inclusive, um dos propósitos pelo qual Deus ele quer derramar do Espírito dele sobre o homem é esse. Deus quer guiar o homem no caminho da verdade, da justiça, que é o caminho que conduz o homem ao reino de Deus. É o caminho que conduz o homem ao reino da eternidade, ao reino dos céus. Então não é apenas você abrir a sua boca e dizer, ó Deus, eu quero o teu Espírito. Não. Primeiro você tem que entender. Entender, por exemplo, o porquê Jesus veio a esse mundo. Então, por que Jesus veio a esse mundo? Por quê? Pense aí, por quê? Por que ele deixou a sua glória? Jesus existe desde a fundação do mundo. Antes de tudo existir, ele já era, ele já existia. Então por que ele deixou sua glória e veio a esse mundo? Se vestiu de homem. Por quê? No Evangelho de João, no capítulo 3, versículo 16, ali diz: Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que todo aquele que nele crer, seja salvo, não pereça, tenha a vida eterna. Então, Jesus veio a esse mundo porque Ele quer salvar. Ele quer salvar. Mas não é porque Ele veio a esse mundo e Ele quer salvar que todos serão salvos. Não. É um engano você pensar assim. É salvo, como diz aí, coloca de novo a palavra. É salvo aquele que crê. Né? Aí diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira, o que diz? Repita aí, leia aí. Que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Então é aquele que crê. Você sabe que o homem, ele crê em muitas coisas. O homem crê em superstições, o homem crê em religiões, costumes, tradições religiosas. O homem crê naqueles que são considerados sábios nesse mundo. O homem crê em filosofias, o homem crê em filósofos, o homem crê em teoria científica, mas não crê unicamente no Filho de Deus. E uma coisa eu quero aqui acrescentar: a sua fé, a minha fé, tem que ser exclusiva em Jesus Cristo, exclusiva. Não pode ser misturada, não pode ser dividida. Para a salvação, para que essa palavra se cumpra, a fé ela tem que ser definida,
tem que ser única. Jesus é o Salvador. Jesus é o meu Salvador. E eu creio nos seus ensinamentos. Isso leva à salvação. Amém, pessoal? Então, repito, o Espírito Santo está aqui. O Espírito Santo veio para fazer morada no homem, a fim de guiar o homem no caminho da verdade e da justiça, o caminho que conduz ao reino de Deus, à vida eterna. Mas se o homem não entender a razão, a verdadeira razão pela qual Jesus veio a esse mundo, e não se entregar a Ele, o Espírito Santo não pode habitar. Compreenderam? Sim ou não? Por exemplo, olha o que diz aqui, vai aparecer a palavra aí no telão. Livro de Isaías, capítulo 53, versículo 12. Olha o que diz. Diz assim, olha: e foi contado com os transgressores. Quer dizer, Jesus, ele foi contado com os infratores. Ele foi contado com aqueles que violavam as leis. Se você lê os evangelhos, você vai ver que Jesus, ele andava com pobres, mendigos, leprosos. Ele andava com ladrões, prostitutas. Você já leu isso na Bíblia? Sim ou não? Por exemplo, quando ele foi crucificado entre dois justos. Ele foi crucificado entre dois perfeitos. Ele foi crucificado entre dois anjos. Ele foi crucificado entre dois ladrões. Até no momento da sua morte, ele estava crucificado entre infratores. Quer dizer, ele foi contado com os transgressores. Ele disse assim, ele disse, eu não vim chamar justos. Ele disse, eu vim chamar pecadores ao arrependimento. Ele disse, os sãos não precisam de médicos, e sim os doentes. E em seguida ele diz, eu não vim chamar justos. Eu não vim chamar aqueles que se consideram salvos. Eu não vim chamar aqueles que se consideram perfeitos. Não, eu vim chamar o pecador. Aquele que reconhece que é um pobre, miserável, é um pecador. E ainda falando daqueles com quem Jesus andava, repito, prostitutas, ladrões, pobres, mendigos, leprosos, cegos, paralíticos. Eu pergunto para mim mesmo, por que ele andava com esse tipo de pessoas? Ele andava com esse tipo de pessoas porque essas pessoas eram desprezadas. Desprezadas. Ele andava com esse tipo de pessoas porque são essas pessoas que reconhecem que precisam de um Salvador, que precisa de ajuda. Infelizmente, o ser humano ele tem que chegar, às vezes ele tem que chegar na pior situação
em que um homem possa se encontrar, ele tem que chegar, sabe, na lama, para ele então reconhecer que ele precisa de ajuda, ou não é assim? E Jesus andava no meio desses, porque ele só pode salvar o que reconhece que precisa de salvação. Se a pessoa não reconhecer que precisa de salvação, ele não pode salvar. Ele não pode. Então, aqui diz, para terminar, e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e intercedeu pelos transgressores. Amém, pessoal? Jesus permitiu isso. Ele aceitou. Ele quis que fosse assim. Se você lê o momento em que Jesus foi preso, naquele momento em que os soldados vieram prendê-lo, ali diz que Pedro desembaiou sua espada e cortou a orelha de um homem que estava ali cooperando para a sua prisão, a prisão de Jesus. Aí Jesus, ele pega a orelha desse homem e cola a orelha desse homem e diz assim para Pedro: guarda a tua espada. E acrescenta: se eu quisesse, Jesus disse assim, se eu quisesse, eu rogaria ao Pai, e Ele enviaria agora legiões de anjos para me proteger. Ele disse, se eu quisesse. E Ele permitiu que o prendesse. Ele permitiu que o torturassem. Ele permitiu ser crucificado entre dois transgressores. Ele permitiu. E por que Ele permitiu? Porque Ele quer salvar. Amém, pessoal? Compreenderam ou não? Mas Ele só pode salvar aquele que reconhece que precisa ser salvo. Ele só pode salvar aquele que reconhece que precisa mudar. Se a pessoa não reconhecer que precisa mudar, que precisa de perdão de pecados, que precisa ser um novo homem, uma nova mulher, ele não pode salvar. Lembra? Ele estava crucificado entre dois transgressores. De repente, um começou a zombar de Jesus, dizendo: se tu és o Filho de Deus, salva-te a ti mesmo e salva-nos. Mas o outro transgressor, ele disse: você não teme a Deus? Nós estamos aqui, um bandido falando para o outro, um transgressor falando para o outro, nós estamos aqui porque somos culpados. E olhando para Jesus, ele disse: agora esse homem, o que ele fez para estar aqui crucificado? E ele fez um pedido, ele disse assim: Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus olhando para um, não para os dois, para um. Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Um foi salvo, porque reconheceu que precisava de salvação. Você entendeu ou não? Sim ou não? O Espírito Santo está aqui?
Sim ou não? Olha, ainda que você não creia, isso não faz nenhuma diferença. Ainda que você diga, eu não creio que o Espírito Santo está aqui, isso não faz nenhuma diferença. Porque o que ele diz, ele cumpre. Ele diz que estaria, então ele está. Mas ele só pode entrar em você e fazer a obra de Deus em você. Ele só pode te salvar se você disser, eu preciso de ajuda.